Novamente falando sobre figuras messiânicas, uma conversa que eu já tive com um psicólogo sobre um momento em que eu tava. Eu tava sentindo muito medo. Tava sentindo muito medo. Muito medo de verdadeiramente. Acabou de passar uma borboletinha aqui. Muito medo de verdadeiramente viver a vida. Eu tinha receio de começar a trabalhar de novo e parar de trabalhar de novo. Mas no fundo eu sabia que se eu começasse a trabalhar e algum dia eu começasse e agarrasse no trabalho, e fizesse a coisa direito, eu faria direito. E é o que eu tô fazendo. Representando. Sobre figuras. Sobre essa necessidade de uma figura messiânica. Sinto que às vezes também tem necessidade. Por exemplo, de uma pessoa que sabe explicar. O que eu falei com o meu psicólogo era. A pessoa que sabe explicar tem que ser um. Um maluco são. Tem que ser uma pessoa que é meio doidinha das ideias e ao mesmo tempo razoável e, e sã e sóbria de pensamento. Uma pessoa que pensa, que é imaginativa e que ao mesmo tempo tem essa conexão com a verdade, com a terra. Como se fosse aquela foto do Aristóteles apontando para do Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo. É, basicamente a junção desse conceito em uma pessoa que quer ajudar as outras pessoas, que quer disseminar que quer divulgar um pensamento de entendimento, um pensamento de amor, um pensamento de carinho, um pensamento de ajuda, um pensamento de facilitações na vida de outras pessoas. A maior. É diferente de facilitação. É uma espécie de facilitação, sim. O conhecimento é uma grande porta para se sentir muito bem. E para se sentir muito bem e ter um porquê de ser verdadeiro. Algumas pessoas veem pouco o porquê de ser verdadeiro, porque quando foram verdadeiras sofreram bastante e se confortam na mentira. Isso é um caso triste. Enfim, espero que com tudo que eu tô falando aqui nesse canal, fazendo vários vídeos, fazendo falando sobre várias coisas, eu espero que muitas pessoas que estão em alguns infernos diferentes consigam se sentir bem com o que eu tô falando, se sentir melhor, conseguir interpretar algumas coisas de uma maneira, algumas coisas que aconteceram na vida de cada uma pessoa de uma maneira mais inteligente, mais sensata, mais inteligente, mais sábia e e se melhorar e se sentir melhor consigo mesmo. Sobre essa necessidade de figura messiânica, às vezes tem a ver com culpa. Às vezes tem a ver com, por exemplo, uma pessoa que sente culpa e que sente que só uma figura poderia desculpá-la, que ninguém mais poderia desculpá-la. Porque foi uma vida de abusos, ou uma vida de tristezas, uma vida de desrespeitos, que, diferente do perdão de um pastor, diferente do perdão de um padre, diferente do perdão da pessoa, ela mesma consigo mesma, que talvez até tenha acontecido. Ela precisa de um perdão quase que um perdão messiânico para poder continuar, seguir a própria vida e se melhorar e aí sim pegar as rédeas da vida na mão. Só que é importante que, com conhecimento,
as pessoas consigam se perdoar, porque se perdoando, cada pessoa se perdoando, nesse perdão individual existe uma força muito grande. É uma confiança muito grande, uma vontade de fazer as coisas certas muito grande. A falta de necessidade de uma figura messiânica para fazer com que as pessoas sintam-se livres, por exemplo, para amar. Sintam-se livres, por exemplo, para sair na rua, para fazer as coisas que querem fazer na vida, por exemplo, ir numa piscina, por exemplo, ir num clube, ir num parque, ir numa academia. Para isso, para que as pessoas se sintam mais confortáveis, a maioria absurda das pessoas, a grande maioria das pessoas tem que estar mais educada, tem que verdadeiramente conversar sobre assuntos e ser mais verdadeira e ser mais transparente em relação a vários assuntos para que exista um melhor entendimento, para que exista um melhor entendimento, para que as pessoas consigam, por exemplo, sair na rua sem sentir medo, para que as pessoas consigam sair na rua se sentindo bem. Porque as pessoas tão inteligentes, porque as pessoas estão sensatas, têm juízo e todo mundo quer viver numa sociedade boa. E o bom senso, por exemplo, existe. Já tentaram no passado fazer uma espécie de bom senso e o bom senso foi se adaptando, por exemplo, com as tábuas de Moisés. Eu acho. Tentaram fazer um controle de comportamentos que seriam passíveis de punição, só que tentaram fazer esse controle em um período do mundo em que as relações eram extremamente mais machistas. Hoje em dia eu sinto que o machismo está muito fraco. Hoje em dia eu sinto que as mulheres estão conseguindo conquistar muitos direitos que deveriam ter desde sempre. Assim como os homens têm muitos direitos desde sempre. E com essa conquista de direitos, com, por exemplo, esse avanço tecnológico, com, por exemplo, esse avanço científico, tem que existir um avanço moral. Para que haja um avanço moral, tem que existir mais conversa e mais transparência e mais verdade. Diferente da necessidade de algumas regrinhas serem colocadas num papel. Diferente dessas coisas. Por exemplo, está numa aula no ensino médio, chega lá e o professor pergunta se você leu algum livro. Depois de ler algum livro, por exemplo, esse livro em questão, é que você consegue entender várias coisas sobre como se comportar em sociedade, por exemplo. Por exemplo, ou que você consegue entender a mensagem que o professor gostaria de passar naquela específica aula. Eu sinto que é extremamente necessário mais conversas para que o bom senso seja cada vez mais entendido, porque às vezes o bom senso é. Às vezes, bom senso é bom quando convém. Isso está errado. Bom senso tem que existir sim, e para que as pessoas saibam o que é bom senso, muitas coisas têm que ser bem conversadas. Isso é super importante. Conversa é super importante. E a gente tem que ter vontade de conversar. Conversa de uma pessoa para outra pessoa é sempre mais atraente. De uma pessoa para duas pessoas, uma conversa entre três pessoas também é atraente. Uma conversa entre quatro pessoas também é atraente. Entre cinco pessoas também. Conforme mais pessoas vão se juntando à conversa, mais pessoas diferentes que conhecem pouco outras pessoas,
fica um pouco mais complicado. É necessário ter conversas legais, primeiramente com pessoas que você já conhece, e conversando. O necessário é ir conversando. Aí querendo saber mais, querendo entender, querendo ajudar, querendo ser uma pessoa boa, querendo retribuir ao mundo o amor que nos foi dado. Essa é uma grande lição. Muito obrigado.